importância que era dada ao símbolo da aliança. Sem divina revelação, o rito não teria tido esse significado distintivo. Do que se trata? A distinção da circuncisão que era ocorrida nos demais povos. Tá? Era um caráter, então, que apontava para a santidade progressiva de se colocar na presença de Deus. Texto, Gênesis 17:13. Com efeito, será circuncisado nascido em tua casa, ou comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. Tá? Essa consideração, essa expressão religiosa, né? É aquilo que religa com Deus, né? Então tinha uma aliança aqui. Então Deus estava se revelando a Abraão, e dali o seu clã, sua família, né, teria que passar para os demais povos. Quem são esses demais povos? Os gentios, tá? Então os judeus iam em determinado momento vão se perder num legalismo e se fechar contra essa missão que eles tinham, que é a circuncisão do coração. Então muitos dizem que haveria uma novidade aqui com Paulo, né, sobre circuncisão, mas Paulo não corre o Antigo Testamento para falar que o sinal ou o símbolo não pode ser maior do que a realidade que ele representa. O símbolo tem que ter sempre a realidade que ele representa. Então Paulo vai relembrar os judeus a respeito disso. Então vamos ver aqui, ó, a circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Então veja, aqui ele está falando agora. O sinal então estava apontando para uma santificação progressiva, para um contato com o próprio Deus, né? Então ele vai falar de uma circuncisão do coração. Ele está mudando de assunto? Não. Aquele sinal era para que o povo se lembrasse de onde ele tinha vindo e qual era o seu caminho, né? Então não podia se prender nessa característica externa do sinal. Veja, o símbolo não pode ser maior do que a realidade que ele representa. Isso é um aspecto importante. Então vamos ver aqui algumas passagens bíblicas, no qual já vai abordar o assunto de que o próprio Deus falava com os judeus a respeito dessa circuncisão do coração. Então o que é isso? Um elemento externo que aponta para algo externo, para algo interno, né? Um elemento externo faria a lembrança de que você precisava ser separado e estar separado com Deus. Então a separação do que é profano. Vejam lá então. Temos em Deuteronômio capítulo 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Então veja aqui, é um texto do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio. E ele fala, e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Então veja, o sinal, o símbolo, ele tem essa característica progressiva. E ele vai apontar para a nova aliança. Já a despeito disso, falando que esse sinal externo apontava para algo interno. A saber, algo espiritual e profundo desse relacionamento com Deus. Outro texto, Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração. Veja lá, então são textos antigos, né? Então Paulo não traz nada novo, ele recorda que precisa fugir do legalismo e o símbolo não pode ser maior do que a realidade que ele representa. Então os judeus acabaram abraçando o sinal, né, e não dando um passo a mais, né? E aí ficou um pouco defeituosa essa pregação para os gentios. Então veja lá, continuando o texto. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo
e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Outro texto importante, já é lá em Romanos, capítulo 3, verso 1 ao 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Então veja, se alguns estavam se abraçando ao sinal e não dava espaço a mais no caráter da progressão, né? A sua incredulidade, ela transformava a aliança de Deus, né? Então, como o texto diz aqui, ó, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquila a fidelidade de Deus? Não, né? De forma alguma. Então é isso que Paulo está chamando a atenção. Então começa a criar-se esse legalismo, tá? Romanos 2, 27 e 29. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Então veja Paulo chamando a atenção para isso, e nós vemos nos textos do Antigo Testamento. Ele não está trazendo novidade, ele está lembrando, né? Ele está chamando a atenção, né? Que se perderam no símbolo, se perderam no sinal, né? Então a sua pregação se tornou defeituosa. Terminando o texto aqui, mas é judeu o que é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja, muito importante então esse tema aqui da circuncisão do coração. Então fica aí, o símbolo tem que ter semelhança com o presente. Maior do que a realidade que ele representa, porque senão se torna. E esse é o perigo. Então textos ainda tem deveras textos, né? Jeremias, Deuteronômio 36, né? Então não vai dar tempo de lermos todos esses textos aqui. Então vamos caminhar aqui. A circuncisão na nova aliança. Então destaquei aqui, segundo o nosso comentarista, a circuncisão da nova aliança. Então ele diz aqui, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. E seus debates culminou na convocação do concílio da igreja em Jerusalém. Bom, o que eu gostaria de destacar aqui a respeito da circuncisão na nova aliança. O verdadeiro povo de Deus não possui meramente um símbolo da necessidade de um coração limpo. Eles, na verdade, foram purificados do pecado, né? Então tem que transcender o símbolo. É isso que Paulo está chamando a atenção. Tem que transcender o sinal. Há uma aliança e ela é testificada através de um sinal e você precisa transcender esse sinal. Porque ele é progressivo, ele aponta para uma realidade, né? Isso é importante. Vamos ver Romanos 2,25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, né? Então transgredir a lei é iniquidade, né? João vai falar lá. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é iniquidade. Então o sinal morre se você ainda transgride a lei, se você promove a iniquidade. O sinal morre, né? Você quebrou a aliança. É esse o conceito, tá? Então vamos lá. Porque alienados, porque não puderam perceber o símbolo ser desvelado, né? Então aqui é a condição dos gentios no qual estamos tratando. Porque então usamos essa expressão, estão alienados. Eles não puderam ver sendo desvelado, sendo revelado o símbolo, né? De uma aliança, de uma promessa e de um caráter soteriológico, de algo que viria para salvar a todos.
né? Então aí a expressão alienados. Não estavam participando, não conheciam, estavam perdidos, tá? Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então fica aqui nesse primeiro tópico toda essa consideração da circuncisão, né? Então os judeus chamavam os demais de incircunciso, né? Os gentios, né? Porque eles não conheciam, não sabiam das coisas que foi revelado pelo próprio Deus a Abraão, tá? Então essa é a característica aí dos gentios, a condição dos gentios sem Deus. Então vamos ver o tópico 2, vai falar estranhos ao concerto da promessa. Eu separei, destaquei aqui também, na nossa revista. O tópico 1 vai falar uma vida sem Cristo. Então agora a condição em si dos gentios, né? Então uma vida sem, nós estamos falando do símbolo, sinal da circuncisão, né? A expressão aqui uma vida, do hebraico, uma vida sem o Messias, né? Por quê? Sem o advento do Messias, né? Não tinham essa esperança, não aguardavam isso. Tópico 2, separados da comunidade de Israel. E 3, alienados ao pacto da promessa. Então vamos ver. Tópico 1, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Então, aqui como eu comentei, né? Esse caráter messiânico. Não sabiam do que se tratava, né? Mas a história da redenção já estava acontecendo. Vejam só, que coisa terrível. Então vamos ver, regeneração, a expressão que foi usada aqui pelo comentarista. Então ele é um divisor de águas, né? Porque agora aqueles que estão em Cristo, somente através da cruz de Cristo. Então, para relembrar os tópicos, qual é essa condição? De miserabilidade, sem Cristo, né? Não tinha o caráter messiânico da promessa, separados de Israel, alienados quanto às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora veja, sem o Deus verdadeiro no mundo, porque os gentios eram politeístas, né? Gregos e afins, então adoravam muitos deuses. Mas a expressão aqui, sem Deus no mundo, sem o verdadeiro Deus, precisava nada a este, né? Deus tinha um plano para os gentios também, tá? Então nós falamos que Paulo comenta aqui, os judeus, os gentios e a igreja. Então um grande mistério que seria revelado. Então todos esses povos serão unificados na igreja, né? Então ali não haverá distinção.